Toda Copa do Mundo tem alguns recordes que são quebrados. O futebol vai evoluindo, as coisas vão se acumulando, vão aparecendo novos craques e por aí vai. Mas nessa Copa em específico, eu acho que vão ter muitos recordes quebrados também, por conta de ser a maior Copa da história. Não tô falando a maior Copa da história em termos de qualidade, tentando marketear a Copa, simplesmente porque é a Copa com mais seleções e mais jogos, né? A gente vai ter 104 jogos, que é quase 50 jogos a mais do que na Copa anterior, por exemplo. Então eu separei alguns recordes aqui que eu tenho quase certeza que vão ser quebrados durante essa Copa e alguns que eu acho que podem ser quebrados pra comentar com vocês, e a foto aqui do Cristiano é meramente ilustrativa, tá? O primeiro recorde envolve mais gols numa Copa do Mundo. Esse aqui me parece o mais óbvio, né? A gente tem o Klose hoje em dia, que marcou 16 gols em Copas e é o maior artilheiro da história das Copas, porém o Messi tem 13 e o Mbappé tem 12. Numa Copa do Mundo onde a gente espera que esses dois caras joguem no mínimo 4 jogos, mas se eles forem até a final, podem jogar até 8 partidas, é muito improvável, na minha modesta opinião, que pelo menos um deles não passe o Klose. Eu até chuto que os dois vão chegar no Klose pelo menos. O Mbappé para isso teria que fazer 4 gols. Acho que ele tem todas as condições de fazer, a não ser que tenha problemas físicos, né? Ainda mais numa fase de grupos, onde ele vai enfrentar o Uzbequistão e a República Democrática do Congo. Acho que ele tranquilamente faz esses 4 gols aí pra chegar no Klose. E o Messi, 3 golzinhos na Copa, acho que ele faz. Nem que seja assim, 2 de pênalti, né? Com certeza ele faz. O Messi não tá acabado, muito pelo contrário. Tem uma fase de grupos bem acessível, inclusive com um adversário do nível da Jordânia, por exemplo. Então, cara, na minha opinião, esse recorde será quebrado nessa Copa do Mundo. Ou o Messi, ou o Mbappé, ou os dois vão passar o Klose na artilharia histórica de todos os tempos da Copa do Mundo, tá? E vale ressaltar que, assim, quanto mais a gente for evoluindo no formato da Copa do Mundo, é mais provável que todos os recordes envolvendo gols e jogos vão virando pó, né? Quando a gente tiver uma Copa do Mundo com 128 países, com cada nação jogando 25 jogos, aí, meus amigos, pode ter certeza que vai ter cara que vai fazer 16 gols em uma Copa do Mundo só. O Pelé tá aqui em 7º, por exemplo, com 12 gols, daqui uns 30 anos ele não vai estar nem no top 20 mais, né? Com certeza, imagino eu. Porque a Copa vai mudando e os recordes vão mudando junto, beleza? Ainda falando de Messi e Mbappé, o próximo recorde é esse aqui: mais jogos numa final de Copa do Mundo. Atualmente, a gente tem um recordista sendo brasileiro, é o Cafu, que jogou em 94, em 98 e em 2002. Tem outros jogadores que estiveram com o elenco em 3 finais, mas que não entraram em campo nas 3. O Cafu entrou nas 3, tá? E se o Messi e ou o Mbappé forem finalistas, eles também vão bater esse recorde de 3 finais de Copa jogadas. A não ser, claro, né, lesão de alguém e tal. Mas como eu acho que tanto França como Argentina chegam pra essa Copa do Mundo como duas das grandes favoritas aí, top 4 eu colocaria as duas, né? Eu acho que pelo menos um desses caras pode chegar na final e igualar o feito do Cafu. Não é um recorde quebrado, mas é um recorde igualado num nível muito alto, cara, que é muito difícil um jogador conseguir jogar 3 Copas, que dirá jogar em 3 finais, é quase impossível assim, então valeu a pena mencionar aqui, tá? Ainda falando em Messi, ele pode se tornar o jogador com o maior número de vitórias em partidas, né, na Copa do Mundo. A gente tem hoje em dia o recorde pertencendo ao Klose, que venceu 17 vezes, né, das Copas do Mundo aí. O Cafu tem 16, mas o Cafu tá aposentado, né, rapaziada? E aí o Messi vem com 16 também. É evidente que a Argentina vai ganhar no mínimo um jogo, e bem provável que 2, 3, 4 jogos. Então com certeza o Messi vai se isolar como o maior vencedor de partidas de Copa do Mundo na história. Por falar em Messi, no momento em que ele tocar no gramado de uma partida da Copa, ele vai se tornar o primeiro jogador na história do futebol a atuar em 6 Copas do Mundo diferentes, tá? Depois o Cristiano vai entrar em campo e vai igualar o recorde. Então Messi e Cristiano vão chegar a 6 Copas, né? Os únicos 2 na história. O recorde, digamos que tá em boas mãos, né? E por falar em mãos, o Ochoa também pode chegar em 6 Copas. Só que o caso dele é diferente porque ele não jogou nas primeiras 2 Copas onde ele esteve. Ele era goleiro reserva e não entrou em campo. Então ele está indo para a 6ª Copa dele. Mas se ele entrar em campo nessa Copa, vai ser apenas a 4ª Copa que ele joga, de fato. Então ainda assim é grandioso pro Ochoa, tá de parabéns. Mas no caso do Messi e do Ronaldo, o recorde é um pouquinho acima ainda, né? E isso aqui é evidente que vai acontecer, né? Não tem a menor dúvida. Outra coisa bem provável de acontecer é o Cristiano Ronaldo se tornar o primeiro jogador na história a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. Atualmente ele já é o único jogador que marcou em 5 Copas diferentes. E cara, um golzinho nessa Copa, nem que seja um golzinho de pênalti, vai marcar. Ele vai. Então eu acho que o Cristiano vai chegar e se tornar o único que marcou em 6 Copas e não tem ninguém que possa tirar esse recorde dele atualmente, né? O Messi, se marcar nessa Copa, chega em 5, mas não vai chegar em 6. Quem sabe o Mbappé
lá em 2038 o Mbappé pode chegar nesse recorde aqui, beleza? Outro recorde que será batido nessa Copa do Mundo é um recorde geral, digamos assim, que é a Copa com o maior número de gols marcados na história, né? Porque vocês podem ver que a Copa mais goleadora que a gente teve acabou sendo a do Qatar em 2022 com 172 gols marcados. Só que, cara, atualmente a Copa do Mundo tá com 40 partidas a mais. Então, pô, a não ser que seja uma Copa assim, cara, que alinhe os planetas e de repente é a Copa com mais 0 a 0 na história, é a Copa onde ninguém consegue mais fazer gol, o Messi entra igual um caneleiro, os atacantes estão tudo jogando igual zagueiro, a não ser que aconteça um evento assim bizarro, essa Copa do Mundo é óbvio que vai passar de 172 gols e muito provavelmente vai passar bem mais disso, né? Vai passar de 200, vai passar de 250, imagino eu. Agora vamos falar um pouquinho de treinadores, porque a gente tem aqui um cara que vai se tornar o treinador com o maior número de jogos na história da Copa do Mundo como técnico, né? Atualmente esse recorde pertence ao Helmut Schön, da Alemanha, com 25 jogos que ele atuou como técnico aí. E a gente tem o Parreira logo atrás e o Filipão e outros técnicos que não estão na Copa do Mundo, exceto ele, nosso querido Didier Deschamps, o técnico da França, que tá com 19 jogos. Para ele chegar nos 25 jogos do Helmut Schön, ele precisa fazer 3 na fase de grupos, que ele fará, obviamente, um nos 16 avos de final, um nas oitavas, um nas quartas. Aí ele iguala. E se ele chegar na semifinal, ele passa e vira o recordista. Acredito que vai acontecer. Outro recorde que ele vai bater com certeza é o de maior número de vitórias de um técnico na Copa do Mundo, porque ele atualmente, se a gente contar que todos os jogos em que ele comandou a França em Copas, ele tem 14 vitórias e o recordista é aquele mesmo Helmut Schön com 16. Então o Didier Deschamps é evidente que vai ganhar 2 jogos nessa Copa pelo menos e vai se tornar o recordista assim que vencer o terceiro, passando o Helmut Schön aqui. Outro recorde interessante de treinadores que o Dick Advocaat, esse camarada aqui é holandês e cara, o maluco tem quase 50 anos de carreira como técnico. Ele vai assumir a seleção de Curaçao na Copa do Mundo com 78 anos e vai se tornar então o mais velho treinador da história das Copas. Não é pouca coisa, parabéns pro cara aí pela longevidade, né? Outro recorde que eu também acho que infelizmente vai acontecer, e você que vem acompanhando o canal aí que sabe que eu não tô tão confiante com a seleção brasileira, né? É que a gente vai bater o maior período de seca da seleção na história das Copas do Mundo, né? Por enquanto o máximo que a gente ficou sem títulos foram 24 anos, nesse ciclo de 70 até 94, e eu não tô contando as primeiras Copas do Mundo lá, porque era uma coisa diferente, teve pausa pra Segunda Guerra Mundial, então não vou contar. E se a gente não vencer agora, tá garantido que a gente vai chegar a, no mínimo, 28 anos. Então eu acredito que esse é um recorde negativo que a seleção brasileira vai pegar pra si, né, o de maior jejum da história da seleção. Agora um recorde interessante também que é o seguinte, né, cara, vocês estão vendo aqui pela lista de times que foram pra finais, que o Brasil foi pra 3 finais consecutivas, aqui de 94, 98 e 2002, enquanto a Alemanha foi pra 3 seguidas em 82, 86 e 90. Se a França for pra final agora, ela vai igualar esse recorde de 3 finais seguidas, o que é um negócio absolutamente brutal. É coisa de seleção lendária mesmo, né? Então, não é uma quebra de recorde, seria só igualar, mas eu acho que valeria a pena mencionar porque realmente não é fácil, né, amigo? E por último, cara, é um recorde que é inacreditável, que mostra como os jogadores estão ficando com uma longevidade maior. Eles estão jogando até os 40 e poucos anos, mantendo alto nível e conseguindo ir pra Copa do Mundo mesmo assim. Então a gente tem esse artigo da ESPN aqui, que eles falam que durante toda a história das Copas, só 7 jogadores de 40 anos ou mais participaram de Copas do Mundo. Só 7 na história inteira. E o máximo de jogadores de 40 anos ou mais em uma Copa foi 1. Só que só nessa Copa agora de 2026, a gente vai ter o Cristiano Ronaldo com 41 anos, o Neuer com 40, aí o Dzeko também, Craig Gordon da Escócia com 43, Modric com 40, Fernando Muslera com 40 e Ochoa do México com 40. A gente não sabe quais deles que vão entrar em campo, né? Porque alguns são goleiros, mas eu diria que é bem provável que Cristiano, Neuer, Dzeko, Modric e o Muslera, né, 5, e eu acho que vão botar o Ochoa em campo também pra ele bater o recorde 6. Cara, 6 jogadores acima de 40, sendo que na história inteira tinham só 7. Cara, isso é insano e mostra como, a partir da evolução do futebol como esporte, dos tratamentos físicos ali e médicos dos jogadores, os caras estão conseguindo estender o seu período de carreira, né? Eu não sei como é que vai ser no futuro, mas talvez, quem sabe daqui a um tempão assim, a gente não considere 40 anos mais um cara tão velho assim pro futebol. Talvez a galera comece a jogar até os 45,
5,50, vai saber como é que a medicina vai caminhar, né? E aí tem esse recorde insano, que se apenas 2 desses caras entrarem em campo nessa Copa, já vai ser o maior número de quarentões em uma edição de Copa do Mundo. E por último, outro recorde que não é uma quebra, que pode só empatar, e eu não acho que vai acontecer porque eu não acho que a Alemanha vai ser finalista, tá? Mas como vocês sabem, o Brasil é o único time no planeta Terra, a única seleção com 5 Copas do Mundo. Se a Alemanha vence essa Copa, o Brasil não vai poder mais dizer que todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, né? A Alemanha pode empatar. Vai acontecer? Eu acho que as chances são minúsculas dessa Alemanha ser campeã mundial. Mas Copa é Copa, né, amigo? A gente nunca sabe. Só teria uma coisa boa que viria pra nós brasileiros caso isso acontecesse, que algumas pessoas caíram na real. Porque até hoje, cara, a seleção brasileira tem sofrido a muitas Copas. O ciclo da seleção pra essa Copa do Mundo foi fraco. A gente viu outras seleções nesse período de jejum do Brasil, parece que crescerem, ficarem mais fortes, né? E o Brasil, cara, continua tendo muita gente que usa como argumento pro Brasil ser forte e favorito o fato de que só a gente tem 5 Copas. Como se as 5 Copas entrassem em campo. As 5 Copas não entraram em campo contra a Bélgica. As 5 Copas não entraram em campo contra a Croácia. Beleza? A gente caiu para seleções aí com um peso histórico minúsculo comparado com o Brasil. Então, o fato do Brasil ser penta e ser o único é maravilhoso. E eu espero que continue assim. Mas se a Alemanha chega nos 5 títulos, pelo menos o único bem que faria é trazer algumas pessoas de volta pra realidade que vem com esse argumento absolutamente inútil. Dizer que o Brasil tem 5 Copas como se as 5 Copas fossem ganhar uma Copa nova. As 5 Copas não podem se reproduzir e brotar uma cesta ali não, tá, rapaziada? Não é assim que funciona. Se você estiver assistindo e não for inscrito no canal ainda, te convido a se inscrever para acompanhar a Copa do Mundo comigo. Meu nome é Pedro Silveira e eu estarei aqui comentando os jogos da Copa, das principais seleções e do Brasil também, aqui nesses vídeos de comentário pós-jogo, beleza? Então vem com a gente e entra pra nossa comunidade.